A BR-174 foi construída há mais ou menos 40 anos para ligar o estado do Amazonas a Roraima e permitir uma saída rodoviária em direção ao Caribe. Os índios Waimiri e Aturuari habitavam a região e sofreram toda a sorte de ataques e doenças e quase foram extintos. Há anos, eles promovem o fechamento da rodovia das 6 da tarde às 6 da manhã, no trecho que coincide com a reserva indígena deles, com a justificativa de proteger os animais e os próprios índios de atropelamento noturno. A questão está na justiça. E o deputado Raul Lima, do PSD de Roraima, está aqui para falar sobre esse assunto. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Não sei se eu apresentei bem o assunto, mas é que eu fui uma vez a Manaus e me falaram muito, tem essa estrada, você pode chegar no Caribe. Aí descobri que tinha até ônibus de turismo que fazia, uma época lá. Sim. E aí me falaram, mas se você for, observe bem o horário que você pode... não chega num ponto que há um bloqueio. Aí que eu fiquei sabendo desse bloqueio. Esse bloqueio foi resultado de um acordo, quer dizer... Quem que fez esse... Veja bem, isso a BR-174 é uma situação complexa em Roraima. Claro. Inicialmente, eu queria deixar claro o seguinte. O índio Waimiri Aturuari, ele antropologicamente, ele não anda à noite, é um costume que ele tem. Porque se ele vier a falecer, ele não vai para o céu dele. Tá? Então, ele não anda à noite. Então, essa é a primeira questão de que atropelamento de um indígena não é bem assim. O que acontece? A estrada foi feita. Quando a estrada estava sendo feita, não tinha uma ponte. E naquele ponto, existia uma balsa que era administrada pelo Exército. O camarada que conduzia a balsa das 6 horas da manhã até 6 horas da tarde era o horário de trabalho dele. E aquilo virou um costume que terminou sendo o que está acontecendo hoje. A ponte foi construída, a balsa foi retirada e o costume de passar entre 6 horas da manhã e 6 horas da tarde por conta da balsa administrada pelo Exército ficou. Acontece... Irimar, é que essa estrada, há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, Roraima era uma vila muito pequena. Manaus estava se iniciando. Eram naquela época, o que era? 500 mil habitantes. Hoje, Manaus representa 4 milhões de habitantes. Então, há 40 anos, você estava isolando um local que era uma fazenda do Amazonas. Se criava gado em Roraima. Era muito pequeno. Hoje você está isolando Roraima, com 400, 500 mil habitantes, você está isolando o Amazonas, com 4 milhões de habitantes, e você está fechando a porta para o Mercosul, de um país inteiro. Ou a porta para o Caribe. Ou para o Caribe. Olha, me diz uma coisa, deputado. Antes de falar de questões até históricas, o movimento da estrada é grande? 6 horas da manhã, você encontra, de ambos lados, 100 carretas esperando para passarem. E não sei quantos automóveis particulares. E há quanto tempo acontece esse bloqueio? Esse bloqueio acontece... Ou é desde sempre? Não, esse bloqueio não era bloqueio. Era uma tradição por conta de que não tinha ponte. A ponte foi construída e continuou. Aqui, o que eu fiz no meu primeiro ano de mandato aqui na Câmara? Eu chamei aqui na Câmara, na Comissão da Amazônia, chamei o Exército. Chamei a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, DENIT, trouxe todo mundo para cá, FUNAI, trouxe todo mundo para cá. E eu apresentei para a população, para as pessoas que vieram na audiência pública, a documentação sobre a demarcação da área dos Waimiri Aturuari. Por decreto, a estrada ela fica fora da área. Mas eu ouvi dizer que ela atravessava a reserva. Não. Dentro do decreto que cria a reserva Waimiri Aturuari, a estrada fica fora do alcance da demarcação. Então, não existe nenhuma lei, não existe nenhum problema. Acontece que a população do Amazonas cresceu. A população indígena cresceu também. Eu sei. Tá? O doutor Porfírio, ele conseguiu trazer uma população quase dizimada a 1.500 habitantes. Vamos explicar então para o nosso telespectador. Essa pessoa, o Zé Porfírio? Sim, Zé Porfírio, ele foi indigenista. Indigenista, foi da FUNAI, da antiga FUNAI, da antiga FUNAI, lá dos tempos dos anos 60 e 70. E ele foi depois para a Eletronorte
E a Eletronorte, de certa forma, é que ajudou a manutenção, a que essa população crescesse. Com certeza, mas nós também conversamos com a Eletronorte. A Eletronorte, eles têm um convênio com os indígenas por conta do leão de luz que passa por lá e por conta de Balbina, que é uma represa hidrelétrica que tem lá. Então, os indígenas são indígenas que são pobres, que recebem muito recurso todo mês. Esse aqui é um problema também. O problema não é o indígena. O problema hoje é que nós temos lá 4 milhões de habitantes no Amazonas. Nós temos 1.500 indígenas lá, que aquilo parece é uma coisa um pouco antiquada, o tratamento que esses indígenas recebem. E nós temos do lado de cá mais 400 mil pessoas em Roraima. E tu tem, depois atravessando a fronteira, tu tem 27 milhões de habitantes. Na Venezuela, e tu tem 17 milhões do CARICOM, representados pela Guiana. Então, aquela questão que 20 anos atrás era permissível, hoje já não tem condições de se manter. Inicialmente, porque não tem uma base jurídica, isso não poderia acontecer. Depois, aquilo é uma rodoviária federal. Os indígenas, a ONG, representada pelo Porfírio, eles estão usurpando o poder de polícia naquela estrada. Este final de semana, especificamente este final de semana, houve um acidente sério. Aconteceu o acidente sério lá na estrada, nesse trecho que estava fechado pelos indígenas. As pessoas, quando tentaram serem socorridas, houve um problema de interesses. A polícia militar não podia entrar, tinha que ser a Polícia Federal fica em Manaus. As pessoas estavam sofrendo na estrada e terminaram falecendo parte delas. Então, veja bem... Quem pode passar na estrada entre 6 da tarde e 6 da manhã? Tem autorização para algumas exceções, né? Bom, veja bem, a autorização que eles pudessem dar para alguém, ela não tem validade nenhuma. Nenhuma ONG. Ninguém no Brasil pode usurpar o poder da Polícia Rodoviária Federal e usar, inclusive, de armas curtas para vigiar uma rodoviária federal. Eles não têm autorização para dar uma autorização. Muito bem. Agora me diz uma coisa, então. A gente já está indo para a reta final da nossa conversa aqui. Quais... A Justiça de Roraima, a Justiça Federal, está cuidando dessa questão, não está? E deram entrada num processo para desinterditar a estrada. Esse processo... Está correndo na Justiça. Está correndo, já acontece há muito tempo. Eu acho que a saída não é por aí. Eu tenho uma fórmula mais fácil para todos. Qual é a fórmula? A fórmula é simples, ó. Eu sei da necessidade de proteger a natureza. Eu sei da importância do indígena brasileiro. Eu sei do belíssimo trabalho que o Porfírio faz. Agora, eu entendo também que nós temos que ter um desenvolvimento sustentável. Hoje não dá, mas nós podemos criar a condição para que nenhum animal, ou menos animais morram na estrada. A minha solução, a minha ideia era estar fechando 6 da tarde. Não, vamos fechar 8 horas. Vamos fechar 9 horas. Está abrindo 6 da manhã. Vamos abrir 5 horas da manhã. Quando a gente der condições para que a gente não venha atropelar um animal na estrada, ou parecido como é feito na Flórida, que fizeram uma cerca de um lado e de outra e fizeram canais por baixo da estrada. Os animais passam por baixo. Passam por baixo. Quando tiver essa condição, eu sou a favor de abrir a estrada 24 horas. Mas, por enquanto, nós precisamos dar condições a que o Brasil não fique isolado do Mercosul durante 12 horas por dia. E o direito de todos possa ser respeitado. Muito bem, deputado Raul Lima, quero agradecer a sua vinda aqui. A sua ideia tem sentido, claro. O senhor falou de uma solução que é dessa questão de... Eu já vi isso em estradas, os animais passam por baixo. Quer dizer, aí você evita, pelo menos, essa possibilidade de... Ou diminui muito. Diminui muito. A probabilidade de acidentes... Com certeza. E a ideia de, 20 anos atrás não tinha um fluxo de caminhões que como tem hoje. Vou lhe dar um exemplo. Rapidinho. O extrato da Coca-Cola, da Colômbia, é feito aonde? Não sei. Manaus. Então ele sai de Manaus por estrada. Pela estrada, passa pela Venezuela e vai na Colômbia. Muito bem. Muito obrigado, deputado Raul Lima. Um prazer imenso. Até mais. E obrigado a você que foi com a gente até agora. Até mais.